Senhor Presidente, ministros e membros da Knesset, quero começar enviando condolências à família de nosso amigo, o membro da Knesset Gadi Eisenkot, pela morte de seu sobrinho, o lutador da Brigada Kafir, Yogev Pazi, que descanse em paz. Esta não é a primeira perda na família. Gadi perdeu seu filho. Ele perdeu um sobrinho. E este é o segundo sobrinho que caiu. Quero enviar daqui, tenho certeza em nome de todos vocês, condolências a todas as famílias de nossos heróis que caíram sobre a defesa da pátria. Eu sei o que acontece com suas vidas, que mudaram de repente. Nunca voltarão ao que eram. Estamos em uma guerra de resistência, e a ressurreição de Israel é conquistada por nossos filhos e filhas. Desde o primeiro dia da guerra, enfatizo repetidamente duas palavras poderosas que expressam tudo, a base da luta e o caminho para a vitória, e as duas palavras são: juntos venceremos. Mesmo que haja neste salão aqueles que negam a unidade, eu acredito na união, eu acredito na vitória, e eu acredito que as duas coisas estão interligadas de forma indissolúvel. Mas não sou apenas eu que acredito na união, não. Sou apenas eu que acredito nessas duas palavras. Antes de tudo, a maioria do povo, o que é confiável nelas. Nossos heróicos combatentes, o que é confiável nelas. Todos nós os vemos atacando com bravura heróica, ombro a ombro, em posições inimigas, em Gaza, no Líbano, em qualquer outro lugar. Eles sabem que estamos em uma guerra de resistência, uma guerra pela existência do Estado, uma guerra pelo futuro do Estado. Eu ouvi você, eu ouvi você, eu ouvi você. Quero me dirigir daqui às famílias dos sequestrados, que a propósito estou me encontrando com centenas delas, muitas Knesset, Naor Shiri, o tempo todo, tanto com os sequestrados, quanto com as famílias dos caídos, e também com as vítimas de Nova, que até hoje não foram tratadas adequadamente, e nós vamos estabelecer uma administração especial para eles. Os esforços para trazer nossos sequestrados de volta não param por um momento. A hora, agora, é 5h22 até às 3 da manhã. Eu sentei junto com meus amigos no gabinete restrito antes do gabinete amplo. Discutimos maneiras de superar a recusa do Hamas em trazer todos de volta para casa. Nós não vamos desistir de ninguém. Eu não vou desistir de ninguém. E quanto mais fizermos e falarmos menos sobre os detalhes e as maneiras de trazê-los de volta, assim será. E assim promoveremos a devolução. E aqui está a verdade nua e crua. Não é agradável ouvi-la, mas ouçam isso. Ao contrário do que se diz nos estúdios e do que se diz aqui nesta sala hoje, o Hamas, e não Israel, é o obstáculo para o acordo. Agora todos sabem disso. Os americanos, que estão bem informados sobre cada detalhe da negociação, eles dizem isso. Aqui está o que diz Kirby, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Brett McGurk, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Ele diz: o Hamas é o obstáculo. Crave diz: o Hamas é o obstáculo. O vice-chefe da CIA diz: o Hamas é o obstáculo. E apenas 5 dias atrás, diz o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken: o Hamas é o obstinado nas negociações desde o início da guerra. Foi bom ver, será bom ver, ele diz, uma pressão real, contínua e eficaz sobre o Hamas. E diz o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, apenas uma semana atrás, em Gaza: não é Israel que está no caminho do acordo dos reféns, mas sim o Hamas. Não importa o que o Hamas diz publicamente, diz Jake Sullivan. Não importa o que o Hamas diz publicamente, diz Jake Sullivan. O que eles dizem aos mediadores o tempo todo é uma palavra: não. O que é necessário fazer, diz Sullivan,
é fazer com que o resto do mundo exerça pressão sobre o Hamas para que aceite o acordo. A deputada Merav Cohen, primeira leitura. Kirbali Merev. Rosh. O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Quero confessar a vocês, amigos, pode ser que vocês não saibam. Eles não são, exatamente, membros do Likud. Eles não estão exatamente falando com eles. Eles dizem a verdade que vocês já conhecem. O único lugar onde uma campanha enganosa sobre os reféns está ocorrendo é aqui em Israel. Estamos virando cada pedra. E todas as iniciativas são feitas, sem exceção, para trazer todos os reféns de volta até hoje. Temos 154 vivos e, infelizmente, 37 não estão vivos. Nós traremos todos de volta. Portanto, somos testemunhas de inúmeras vazamentos e mentiras sem fim. Vazamentos do gabinete, vazamentos da equipe de negociação. E dizem, há um acordo, tudo está lá dentro. Mas como dizem os porta-vozes americanos, porta-vozes do Likud, entre aspas, não há acordo, não houve novamente um acordo, e o Hamas é o obstáculo. É uma grande mentira. Rabanzat Seglovich, primeira leitura. E esse shekel continua o tempo todo. Ele continuou ontem. Aqui estão os vazamentos. A enxurrada de vazamentos. A enxurrada de vazamentos. Ontem eu ouvi, eu não ouvi, eu li. O próximo vazamento. O secretário de Estado dos Estados Unidos e seu conselheiro de Segurança Nacional dizem o que nós dizemos, que é necessário exercer máxima pressão sobre o Hamas para que ele recue de suas exigências impossíveis, que nenhum governo responsável pode aceitar. E estamos vendo o oposto. Ontem, um vazamento. O chefe do Estado-Maior, o chefe do Shin Bet e o chefe do Mossad dizem que o Hamas não deve abrir mão de suas condições para o cessar-fogo ou da retirada israelense de Gaza e, portanto, se o governo está interessado em um acordo, precisa reavaliar as posições do Hamas. E um fator de Judá acrescenta. De acordo com as avaliações do sistema de segurança, o Hamas não se renderá e o Hamas não será comprado. Agora, o que vocês acham que esse vazamento, como os outros vazamentos, faz? Ele eleva e reduz o preço do Hamas. Ela ajuda nas negociações ou prejudica-as. Ela aproxima a libertação dos reféns ou a afasta. Esse vazamento prejudica seriamente as chances de se alcançar um acordo para a libertação de reféns. Ela atrasa a libertação de nossos reféns. E como esse vazamento, há inúmeras divulgações, vazamentos que fornecem informações imensas para o Hezbollah, para o Irã, sobre as discussões, sobre os debates dentro do gabinete da guerra. Nunca vi algo assim na história das guerras. Vazamento, após vazamento, após vazamento, continuamente. E eu vim e pedi repetidamente investigações sobre esse assunto. E perguntei, por que não investigam? Como não investigam? Esses vazamentos que fornecem informações valiosas que causam danos significativos à segurança de Israel. Deputado, uma chamada para a primeira leitura. E me disseram. Pensei que você tivesse saído, senhor. Vou colocar para vocês. Vocês perguntam, por que não houve investigação? Por que não houve investigação? Por que isso não foi investigado? Vazamentos que fornecem informações que não podem ser descritas durante a guerra. Com o Irã, com o Hezbollah, com o Hamas. Nossa tática na guerra, nossa tática nas negociações. Quem pode realmente esperar algo mais do que isso? Por que isso não foi investigado? E eu perguntei depois que afirmei, e afirmei, e afirmei. Então me disseram, você precisa enviar uma carta. Então eu enviei. Enviei uma carta com uma seleção de vazamentos horríveis, criminosos, que causam um enorme dano à segurança de Israel. E causaram. E eu quero ver, claro,
se isso será investigado. Mas até agora, ninguém foi investigado, ninguém foi preso, não destruíram a vida de ninguém. Não encontrei alguém que dissesse: bem, a morte é melhor do que a vida. Bem, a morte é melhor do que a vida. Estão arruinando a vida de jovens. Um caso. E quanto ao resto dos vazamentos, esses vazamentos que causam um enorme dano à segurança de Israel, por que isso não foi investigado? Bem, todos entendem o que está acontecendo. Aqui, ninguém é estúpido. Ninguém é estúpido. O público não é estúpido. Nós entendemos. Vocês podem dizer o que quiserem. O povo não é tolo. O povo não é tolo. Agora eu ouvi aqui. Fui questionado aqui sobre a gestão da guerra. E eu peço para responder aos membros do Knesset e também ao público em Israel. Esta guerra é uma campanha contra um único fator, acima de tudo. E esse fator é o Irã, que sob sua bandeira busca nossa destruição. O poder do Irã se baseia em 3 coisas: na aliança, nos mísseis e na aspiração de obter armas nucleares. Isso é o que o Irã deseja. Essa é a ameaça. Quanto à aliança, nós vivenciamos os ataques do Hamas e no dia seguinte do Hezbollah, e depois se juntaram os outros, e depois também se juntaram outros. Claro, as milícias no Iraque, na Síria e o próprio Irã. Nós enfrentamos uma questão fundamental na gestão da guerra. Em 11 de outubro, a primeira decisão que precisávamos tomar após declararmos guerra ao Hamas foi como gerenciar a conexão com a resistência nas arenas que vimos. Junto com o Hamas, claro, o Hezbollah atacou. A decisão que tomamos em 11 de outubro foi, antes de tudo, lidar com o Hamas. Não nos basear ou nos afundar em 2 arenas, onde não conseguiríamos nem isso nem aquilo. Assim eu argumentei, e assim a maioria dos membros do gabinete concordou comigo, e assim fizemos, com a ideia de que poderíamos primeiro cortar esse braço, e depois lidar com o segundo braço, e dizer mais uma coisa: assim será feito a quem vier, e massacrar os judeus, no maior massacre desde o Holocausto. Portanto, estabelecemos. Vocês perguntaram, eu respondo. Nós estabelecemos 3 objetivos. 3 objetivos. Primeiro, fortalecer as capacidades militares e governamentais do Hamas. Segundo, criar as condições para a libertação dos sequestrados. E eu digo, a libertação de todos os sequestrados. E o terceiro, garantir que o Hamas não represente mais uma ameaça a Israel. Para realizar esses objetivos, nós entramos em Gaza por terra. Eu tenho que dizer a vocês, membros do Knesset, que os Estados Unidos se opuseram, se distanciaram, também trouxeram resistência. Ela não ameaçou, não impôs sanções, nem no passado. Ela trouxe uma objeção e nos sugeriu não entrar por terra. Ela disse que era possível lidar com isso pelo ar. Ela enviou especialistas e nós decidimos seguir nossa visão e entrar uma entrada terrestre. Os Estados Unidos também se opuseram à entrada na cidade de Gaza. No Hospital Shifa, se opuseram à entrada em Khan Yunis. Mas, acima de tudo, se opuseram fortemente à entrada em Rafah. Ela não apenas se opôs à entrada em Rafah. O presidente Biden me disse. Vocês disseram que há um primeiro-ministro que não tem coragem. Vamos ouvir. O presidente Biden me disse: se vocês entrarem, ficarão sozinhos. E ele disse ainda mais. Ele também disse que iria interromper os envios de armas. Tipos de armas são muito importantes para nós. E assim ele fez. Alguns dias depois, o ministro das Relações Exteriores apareceu. O secretário de Estado Blinken repetiu as mesmas coisas. E eu disse a ele, em um fórum amplo, Tony, vou dizer isso em hebraico. E se vocês quiserem, podem dizer isso em inglês. Vamos falar em inglês.
onde ela é grossa e a gente luta nas finais. Vamos lutar cara a cara, não é? Não no final. No final, senhores. No final... A deputada Benari, não me ajude, não me ajude. Você está na segunda leitura. Eu estou realmente prestes a fazer a terceira leitura. E à luz dessas palavras difíceis, segunda leitura. À luz dessas palavras difíceis, os Estados Unidos, que nos ajudaram muito no início da guerra, o presidente Biden veio aqui, não esqueceremos disso. Eles também nos ajudaram com o envio de armas no início, mas quando enfrentamos algo assim, naturalmente, levantou a questão: se deveríamos continuar diante de coisas difíceis como essas. Houve quem dissesse que temos uma dependência absoluta dos Estados Unidos, e se não houver alternativa, então não entramos em Rafah. E houve quem argumentasse que deveríamos terminar a guerra. Agora sempre poderemos voltar para uma segunda chamada. Eu pensei que se concordássemos com essa condição, perderíamos toda a nossa independência como país. Certo, não poderemos fazer nada. Cada passo que quisermos dar será ameaçado com a interrupção de tal armamento ou outro item de armamento, e isso é impossível. Precisamos manter a independência de Israel. E trouxemos isso para a decisão. E conseguimos entrar. Entramos e conquistamos Rafah. E também conquistamos o Suez de Filadélfia e a passagem de Rafah. A operação ainda não foi concluída. Eliminamos os batalhões organizados. Parece que ainda há mais um. É importante, eliminamos uma parte significativa da capacidade militar. Do Hamas, ainda não completamos isso, mas já avançamos. Mas também temos o objetivo de destruir a capacidade governamental do Hamas. E isso é o próximo passo. Pedi às forças de defesa de Israel que apresentassem um plano organizado para erradicar a capacidade governamental, relacionada também, entre aspas, um segundo, a negação de sua capacidade de distribuir alimentos, distribuir a ajuda monetária, e queremos garantir ou assegurar a distribuição de ajuda humanitária que não seja desperdiçada pelo Hamas e outros. E claro, queremos trazer de volta o restante dos sequestrados para nossas missões na faixa de Gaza. Mas além disso, após a conclusão das principais missões, e ainda não os terminamos, isso está prestes a ser revelado. Eu acho que é necessário agir imediatamente. Houve quem afirmasse que deveríamos atualizar os Estados Unidos. Durante o que pretendemos fazer, eu acreditava que não deveríamos atualizar os Estados Unidos, pois isso poderia levar a uma resistência, ou a um vazamento, que é a mesma coisa. E um vazamento anularia imediatamente a efetividade da ação. Eu rejeitei isso de imediato. Agimos agora. A questão era como continuar, como prosseguir a partir daqui. Tínhamos 3 propostas diante de nós. Eu pensei que deveríamos seguir para a 4ª opção, focando em uma coisa: a remoção das capacidades de foguetes e mísseis do Hezbollah. E eu tenho que dizer, nós não estávamos apenas nos referindo às capacidades de foguetes nos vales, mas estávamos nos referindo à vasta e imensa rede que Nasrallah construiu em casas particulares. Dos cidadãos do Líbano, Nasrallah construiu um sistema que só tem uma secção em cada Guerze míssil, em cada sala de estar do exército. Solicite uma opinião, por favor. Aprimorar esses objetivos. Isso é realizado com muita intensidade de fogo. Exigimos a remoção do Hezbollah. Além do Litani, exigimos desdobramentos adicionais que não detalharei aqui, mas a coisa mais importante é que não é uma questão de papel. Mesmo que haja um acordo, o respeito ao acordo está em seu lugar, mas precisamos garantir a segurança no norte através de uma ação sistemática, não apenas contra ataques do Hezbollah que podem ocorrer, mas também se houver um cessar-fogo,
ninguém diz que ele vai durar. Portanto, não é apenas a nossa resposta, uma resposta preventiva, uma resposta após um ataque, mas também a capacidade de impedir o fortalecimento do Hezbollah, e sobre isso estamos trabalhando e nos esforçando. Primeiro de tudo, através de uma ação preventiva, para impedir o armamento via Síria. Estamos atingindo os pontos de passagem de fronteira. Estamos atingindo alvos dentro da Síria. Estamos determinados a não permitir que o Hezbollah retorne à situação em que estava em 6 de outubro, e ele já não está lá. Mas queremos manter que ele não está lá e criar uma realidade de segurança que permita aos nossos cidadãos voltarem para suas casas. E agora vou abordar a terceira questão. Eu disse que estamos atingindo a rota. Vou abordar a segunda questão. São os mísseis. O Irã disparou 300 mísseis balísticos contra nós. O maior ataque balístico da história. Após o primeiro ataque, com a ajuda de nossa amiga Estados Unidos e alguns outros países, e eu aprecio muito seu apoio, conseguimos interceptar os mísseis balísticos. A maioria dos mísseis balísticos foi interceptada por nossas forças. Muitos foram interceptados pelos Estados Unidos e seus aliados. E novamente nos foi dito, por nossa amiga, que não há necessidade de responder. Contentem-se com a vitória. Eu disse que isso não é vitória. Se você está sendo atacado e não conseguiram matar ninguém, com a ajuda de Deus, o fato de você ficar sentado e não responder, certamente não é vitória. E deve haver uma resposta. E nós respondemos. Não entrarei em todos os detalhes, mas respondemos. Vocês conhecem o resultado. Uma das 4 baterias do S-300 ao redor de Teherã foi destruída por nós. Isso não fez com que o Irã parasse os ataques contra nós, pois houve um segundo ataque. E o segundo ataque que ocorreu foi de 200 mísseis balísticos. Eles realmente penetraram. Também aqui, com a ajuda de Deus, ninguém foi ferido. E novamente nos reunimos e decidimos por um ataque combinado que inclui também meios, stand-off, o que chamamos de mísseis, e também meios stand-in, a entrada de aviões. Em uma segunda chamada, decidimos por um ataque combinado. O que também inclui não o que você disse. Meios de stand-off, o que chamamos de mísseis, e também meios de stand-in, a entrada de aviões. E nós atacamos a capacidade de defesa aérea do Irã. As 3 baterias que restaram ao redor de Teherã foram destruídas. Outras baterias de defesa também foram eliminadas. E também causamos um dano real à capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã, a capacidade de produzir o combustível sólido, que é um elemento fundamental em seu plano de guerra e armamentos. Ou seja, atingimos a linha. Atingimos os mísseis. Não completamos isso, mas esses ataques são reais. E claro, o Irã pode responder, pode reagir a qualquer momento, até mesmo neste momento. Mas esses ataques nos avançam em direção ao objetivo. Mas o Irã tem uma outra opção a qual está se dirigindo. E essa opção é o armamento com armas nucleares. E o armamento nuclear pode reverter todos os grandes avanços que conseguimos. Um Irã nuclear no Oriente Médio é uma enorme ameaça à nossa existência, aos acordos de paz que acredito que podemos alcançar com nossos vizinhos. A paz mundial. E ainda vamos avaliar nossa capacidade de frustrar o nuclear. Não é segredo isso, foi publicado. Há um componente específico no programa nuclear deles que foi atingido neste ataque. Mas ainda assim, o programa em si, sua capacidade de agir aqui ainda não foi neutralizada. Nós o estabelecemos sob nossa liderança. Há uma década, o Irã já estava em uma posição semelhante à que ocupa hoje. Se não fossem as ações que tomamos, tanto no campo operacional quanto no campo político, teria avançado. Avançou em 10. Ainda tem um longo caminho a percorrer em outras áreas. E o teste é sobre nós. Falamos sobre o governo de Israel, o Estado de Israel, sobre nosso amigo, os Estados Unidos. Tive conversas significativas sobre esse assunto, tanto com o presidente Biden quanto com o presidente eleito Trump, recentemente.
O teste é sobre nós. Porque se não lidarmos com o programa nuclear, todos os outros problemas voltarão e surgirão, tanto na linha de frente, quanto no armamento, e em outras questões. Portanto, estamos comprometidos em fazer isso. Ou seja, temos objetivos diversos na guerra. Estamos avançando neles. As conquistas são muito grandes, mas os desafios ainda são muito grandes. E um desafio que não vamos abrir mão. E isso depende da nossa força, da nossa coesão, da nossa determinação, da nossa inteligência. E como resgatar essas pessoas, dos assassinos do Hamas? Como resgatar os nossos reféns restantes dessas túneis? E eu não vou desistir disso, assim como não acreditavam que conseguiríamos resgatar o que resgatamos. E perguntam o tempo todo qual é a estratégia. Vocês estão entrando em Gaza, qual é a estratégia? Estão entrando em Khan Yunis, qual é a estratégia? Estão entrando em Rafah e pegando Filadélfia, qual é a estratégia? A estratégia é a vitória. A vitória inclui a libertação dos sequestrados e nós também vamos conseguir isso. Mas há quem tente desmantelar a verdade simples de que juntos venceremos. Eu ouço as vozes que enfraquecem, que estão sempre semeando dúvidas e desânimo. Para eles, isso não importa tanto. Não importa o que o governo faça. Não importa se trará, como eu acredito. Nós traremos mais dezenas de sequestrados. Espero que em breve. E essa é uma decisão não simples, pois nós precisaremos tomar a decisão que, na minha opinião, já tomamos. Eu pensei que estaria apresentando a vocês a abrangência de todo o esforço e como as coisas se interligam. E também quero novamente expressar minha grande apreciação pelos Estados Unidos e dizer que, em minhas conversas com o presidente eleito Donald Trump, devo dizer, não falamos sobre os métodos de ação. Não falamos no momento sobre a política. Há tempo para entrar, presidente, mas posso dizer que vemos olho a olho a ameaça iraniana. E eu também não escondo de vocês. Eu também não escondo de vocês. E também diante de nosso amigo, o presidente Biden. Eu disse a vocês, eu pensei que precisamos preservar nossa capacidade de ação independente. E de forma alguma, eu disse a ele o tema da frase. Se eu dissesse, nós seríamos hospitalizados, então não teríamos eliminado Nasrallah e não teríamos entrado em Rafah. Ou mais corretamente, não teríamos feito outras coisas que não vou detalhar aqui. As surpresas, nós surpreendemos o inimigo e mantemos nossa liberdade de ação. E colaboramos tanto quanto podemos com nossa amiga, os Estados Unidos. Eu digo sim quando é possível e não quando é necessário. E assim gerenciamos isso. Mas nós traremos os sequestrados de volta.